O silêncio absoluto de uma floresta temperada pode ser interrompido por um som que não deveria existir. O estalo seco de milhares de troncos de madeira cedendo ao mesmo tempo, como se um gigante invisível estivesse triturando a própria estrutura da montanha. Não é um terremoto, não é um deslizamento de terra e não há ventos fortes soprando. Ainda assim, em questão de segundos, uma encosta inteira, coberta por árvores centenárias, pode simplesmente deixar de existir, transformando uma paisagem estável em um amontoado de madeira lascada e terra revolvida. O que acontece não é apenas uma queda, mas uma falha sistêmica que desafia a nossa percepção de estabilidade do solo. A maioria das pessoas acredita que o solo sob seus pés é uma base sólida e imutável, a menos que uma força externa óbvia, como um tremor de terra, intervenha. No entanto, existe um mecanismo silencioso e invisível que transforma encostas aparentemente seguras em armadilhas de alta pressão. É um processo de saturação e perda de coesão que começa muito antes de qualquer sinal visual de perigo. A questão central não é o que derruba a encosta, mas porque a estrutura do terreno permite que ela acumule tanta energia potencial durante anos, apenas para liberá-la em um colapso repentino e total. Para entender esse fenômeno, precisamos olhar para o que acontece abaixo da superfície, onde a água e a gravidade mantêm uma batalha constante e silenciosa. O solo não é uma peça única, ele é composto por camadas de sedimentos, detritos orgânicos e rocha decomposta. Em condições normais, o atrito entre essas partículas mantém tudo no lugar. Mas quando um fator externo, muitas vezes uma precipitação prolongada ou uma mudança no lençol freático, altera a química interna desse terreno, o atrito perde a sua força. A água atua como um lubrificante, preenchendo os espaços vazios entre as partículas e empurrando-as para fora de sua posição original. Nesse ponto, o terreno começa a perder sua integridade estrutural, mas ele ainda não cede. Ele entra em um estado de equilíbrio precário. É como se a montanha estivesse segurando a respiração, mantendo sua forma apenas pela memória da coesão que costumava ter. É aqui que o perigo se torna real, porque, ao contrário de um furacão que dá sinais de aproximação, o colapso por saturação não emite alertas sonoros ou visuais claros. A superfície parece a mesma. As árvores continuam de pé, os animais continuam circulando e a paisagem mantém sua aparência de paz. Mas por dentro, a base de suporte está se tornando um fluido. A transição entre a estabilidade e o colapso é mediada por uma pressão de poros. Quando a água ocupa todos os espaços no solo, ela exerce uma pressão para fora que neutraliza o peso das camadas superiores. Basicamente, o solo deixa de se comportar como um sólido e começa a se comportar como uma suspensão líquida. O peso da floresta, que antes era sustentado pelo atrito, torna-se um peso morto que acelera o processo de falha. É um sistema que atingiu o seu limite físico. Muitos acreditam que o colapso é um evento isolado, mas na verdade ele é a conclusão de um acúmulo de tensões invisíveis. Quando a falha ocorre, não é apenas a terra que desce, é toda a energia acumulada pela gravidade sendo liberada de uma só vez. A velocidade com que isso acontece supera qualquer tentativa humana de reação. Em um instante, a encosta inteira perde a sua ancoragem. O que era uma floresta se transforma em uma massa de detritos que se move como uma onda, ganhando velocidade à medida que a gravidade puxa a mistura de água, solo e árvores ladeira abaixo. O impacto disso em uma paisagem é devastador. Árvores que levaram séculos para crescer são cortadas como palitos, e o curso de rios pode ser bloqueado, criando represas temporárias que, eventualmente,
podem romper e causar inundações secundárias ainda mais perigosas. A destruição não é apenas sobre o que está na superfície, mas sobre a reconfiguração completa da geografia local. O ecossistema, que dependia daquela estabilidade, é forçado a começar do zero. É importante notar que esse fenômeno não ocorre apenas em locais remotos. Qualquer encosta que tenha passado por alterações humanas, como a remoção de vegetação nativa ou mudanças no escoamento natural da água, torna-se mais suscetível. A vegetação atua como um sistema de suporte, tanto pelas suas raízes que amarram o solo, quanto pela sua capacidade de transpirar água, drenando o subsolo de forma natural. Quando esse suporte é removido ou sobrecarregado, a margem de erro do terreno diminui drasticamente. A tensão aumenta quando percebemos que não temos o controle total sobre essas variáveis. Podemos monitorar a umidade, podemos mapear o terreno, mas a complexidade do subsolo é tão vasta que prever o momento exato da falha é, na maioria das vezes, impossível. Existe uma diferença fundamental entre saber que um terreno é instável e prever quando ele atingirá o seu ponto de ruptura. Essa incerteza é o que torna o fenômeno tão impressionante. Ele nos lembra que a natureza não opera sob o nosso cronograma. Ao observarmos as consequências, percebemos que o colapso da encosta é uma resposta direta à forma como o sistema tentou compensar a pressão excessiva. O terreno não está tentando destruir, ele está tentando se reequilibrar. A gravidade busca sempre a posição de menor energia. Se a montanha está muito íngreme, ou se o solo está muito pesado devido à água, a única forma de atingir o equilíbrio é movendo essa massa para um nível mais baixo. O desastre é apenas a nossa perspectiva sobre um processo geológico de ajuste. Alguns especialistas apontam que, com as mudanças nos padrões climáticos globais, a frequência desses eventos tende a ser alterada. Períodos de chuvas mais intensas e concentradas sobrecarregam sistemas de drenagem natural que funcionaram perfeitamente por milênios. A estrutura do solo, que antes tinha tempo para se recuperar entre os ciclos de chuva, agora é mantida em um estado de saturação constante. É um teste de estresse contínuo para as encostas que, eventualmente, encontram um limite que não podem ultrapassar. O ponto de virada na nossa compreensão desse fenômeno ocorre quando paramos de olhar para o colapso como um evento aleatório e começamos a vê-lo como um processo acumulativo. O desmoronamento final é apenas o ato final de uma peça que começou muito antes. Cada grama de chuva que infiltrou o solo, cada raiz que perdeu a conexão com o substrato, cada vibração que desestabilizou o atrito granular, tudo isso são partes de uma história que estava sendo escrita em silêncio. Quando olhamos para as cicatrizes que esses eventos deixam nas montanhas, vemos a história de uma força que não conhece limites. A terra nua, exposta após o deslizamento, mostra as camadas que foram forçadas a se separar. É uma visão crua da mecânica do nosso planeta. A natureza não pede permissão para se remodelar. Ela simplesmente exerce a força necessária para que o sistema volte ao equilíbrio, independentemente do que esteja no caminho. O que aprendemos com isso é que a estabilidade é uma ilusão de curto prazo. A Terra é dinâmica, está sempre em movimento, sempre se ajustando às pressões da gravidade e do clima. O que chamamos de desastre é, na verdade, um lembrete de que fazemos parte de um sistema muito maior, onde as forças físicas operam em uma escala que nos obriga a reconhecer a nossa própria pequenez. O solo sob nossos pés não é um palco fixo, mas uma parte ativa de um ciclo constante de destruição e renovação. Ao final, o que resta é o silêncio novamente.
A encosta, agora desprovida de sua cobertura original, começa um longo e lento processo de recuperação. A vegetação pioneira voltará, o solo se compactará novamente ao longo de décadas ou séculos, e a montanha tentará, mais uma vez, encontrar sua nova forma. Mas a memória do colapso permanece na cicatriz deixada na paisagem. É um aviso silencioso de que, por mais tempo que passe, a gravidade nunca descansa. O controle que achamos que temos sobre o ambiente é apenas uma negociação temporária com forças que, quando decidem se mover, não deixam espaço para debate. O fenômeno nos ensina que a força bruta da natureza não é algo a ser combatido, mas algo a ser respeitado, pois ela é a própria força que esculpe o mundo que conhecemos, um colapso de cada vez.